Hoje vamos falar um pouquinho da ficção, né? Os diversos filmes que estão à nossa disposição falando sobre um mundo pós-apocalíptico. Os filmes sempre nos levam para a área da fantasia, para a área da imaginação, mas eles têm algumas lições a nos passar. Um dos filmes mais famosos de momento pós-apocalíptico é o Walking Dead. Muita gente já viu esse filme, e até como forma de diversão, porque realmente eles apresentam situações ali completamente, eu não vou dizer impossíveis, mas situações muito improváveis. Nós temos que considerar isso daí. O filme não é uma aula, ele é simplesmente uma referência para nós pensarmos a respeito daquele assunto. Então, como é que o filme Walking Dead ele aconteceu? Eu assisti uma parte da série, tá? Eu vi até um certo momento, e eu não vou fazer spoiler aqui para quem não viu, mas para quem tiver estômago eu aconselho que veja, observando por essa ótica do sobrevivente, do sobrevivencialista. O que deu certo ali, o que não deu, e por que deu, se é uma coisa só de Hollywood, só de fazer filme, ou se é uma coisa realmente interessante. Então eu vou procurar explorar as lições interessantes do filme. Primeiro, há uma catástrofe mundial, vamos dizer assim, ou como é que chama? Um fato inusitado que leva a um pânico geral de toda a população. Então, começa por aí. Uma situação de emergência inesperada que leva toda a população a um pânico muito grande. Isso nos traz a uma situação, a um momento que pode acontecer em nossas vidas de qualquer jeito. Seja uma catástrofe natural, seja um problema climático, seja uma convulsão social, seja uma guerra. Tá? Então, primeira é o pânico que leva as pessoas a mudarem os seus valores. Né? Passa a ser importante sobreviver. Isso é um instinto do ser humano. Então, ele pode abrir mão dele mesmo para poder ajudar algumas pessoas, mas principalmente para poder sobreviver. Então, esse é o primeiro momento. O instinto do ser humano além de ser sobreviver, é viver em grupo. Foi isso que fez com que a humanidade pudesse sobreviver a tantas coisas e tantas dificuldades. Ou seja, nós somos gregários. Nós temos a necessidade de nos agrupar para poder sobreviver. E aí nós temos o agrupamento de pessoas que se conhecem ou não, agrupamento familiar, então as pessoas da família se reúnem famílias, sim, para fazer uma série de atividades tentando combinar suas habilidades. Então, se eu tenho homens ou mulheres que têm a capacidade de caçar ou de pescar, eles vão obter o alimento. E se eu tenho homens ou mulheres que têm a capacidade de cozinhar, eles vão cozinhar para todo o grupo. Eles vão acender fogueira, eles vão fazer uma série de coisas. Até as crianças podem ser utilizadas em tarefas simples que colaborem com aquele grupo, com aquela reunião de pessoas, para que aquele grupo possa sobreviver. É importante que toda vez que nós tenhamos um grupo, nós tenhamos uma liderança. Então, há necessidade de se estabelecer uma liderança. Alguém ou algumas pessoas que possam conduzir as ações daquele grupo. Nós temos pessoas que têm a habilidade de fazer as coisas e pessoas que têm a habilidade de coordenar. É importante que haja uma coordenação. Então, isso é que a gente vê no início do Walking Dead. Primeiro, aquele pânico, a população fugindo, eles se reúnem ali, um grupo de pessoas, alguns são parentes, etc., se afastam da cidade com algumas viaturas, alguns trailers, algumas coisas, e eles começam aquela atividade de sobreviver. Né? Existe uma liderança, que é um ex-policial. Aliás, existe um problema de liderança, porque nós temos dois ali que têm essa capacidade, dois policiais amigos que têm essa capacidade de liderar, e eles
por algum tempo, disputam essa liderança, né? Mas isso aí é filme. É importante a gente entender como as coisas devem funcionar. E aí, nesse grupo inicial, eles passam por duras experiências. Eu lembro que quando eu estava vendo o filme, eu ficava injuriado. Eu comentava com meu filho, mas como? Eles estão fazendo errado, eles estão se separando, eles estão deixando a criança sozinha, não estão fazendo segurança do acampamento, uma série de problemas que eu identificava, né? E o meu filho, que já tinha assistido a série, falou para mim, né? Falou, pai, calma, eles vão aprender. Calma que mais para frente eles vão começar a trabalhar diferente. E realmente, a partir de um dado momento, houve uma mudança completa de parâmetros naquele grupo. Então, depois de ter perdido uma série de componentes para aquela atividade ali do zumbi, né? Eles eram atacados, etc. Mas depois de perder muita gente, depois de observar como os zumbis se portavam, isso pode acontecer se você estiver num ambiente selvagem, num ambiente de natureza. Então, se tiver animais predadores, por exemplo, grupos de lobo, um local onde tenha felinos, né, você pode viver uma experiência parecida, de ter uma experiência dura da perda de alguém para um predador desse. Como eu disse, é pegar o filme, se abster daquela situação meio que sobrenatural do zumbi e procurar entender como aquele grupo foi evoluindo e sobrevivendo ao longo do tempo. Então a primeira coisa que acontece é uma mudança de parâmetros. Então eles passam a entender como se defender dos zumbis, eles passam a entender como sobreviver àquela situação. Então eles vão estabelecendo algumas condutas padrão. Eu lembro que teve o início de uma série, depois deles terem feito muita besteira, como eu falei, quando começou um capítulo, que eles vinham andando por uma estrada, todos em silêncio, cada um com seu armamento, um tem uma besta, o outro tem uma arma. Então eles vêm andando com muita cautela naquela estrada, olhando para trás, para frente e tal. Percebem que um grupo de zumbis está vindo, aparece lá atrás na estrada, então eles saem da estrada e vão para uma casa abandonada. Alguns fazem a segurança da casa, outros entram na casa, aparece lá mais alguns zumbis, eles matam ali 1 ou 2 zumbis, e, aliás, não matam, né? O zumbi já está morto, mas eles eliminam ali 1 ou 2 zumbis, e um deles vai até em cima e tem um pássaro na janela. Então ele dá uma flechada no pássaro, já desce com o pássaro na mão e fala para os outros, a janta nós já temos. Isso me marcou bastante, porque todo esse período de alguns minutos de filme é a primeira frase que acontece. Tudo isso eles fizeram sem falar um com o outro, tá? Sem ter nenhum diálogo. Ou seja, eles estavam treinados, eles estavam acostumados já com aquela situação de não fazer barulho, de estar em segurança, de estar sempre atento para poder abater algum animal, para poder o grupo poder se alimentar. Então, assim, na hora eu vi, opa, mudou muito o padrão desses sobreviventes. A partir de um certo momento, quando eles aprenderam a lidar com esse problema, que seriam os zumbis, ou poderia ser algum animal selvagem, alguma coisa, eles passam a enfrentar uma outra situação. Vários grupos se formaram para sobreviver, não foi só o deles. E alguns grupos são hostis. Então são grupos que se valem de subjugar os outros grupos, impondo a eles através da força, porque tinham mais armas ou por qualquer coisa assim. Então esses grupos passam a se organizar e passam a criar comunidades. Tá? Então os valores dessas pessoas, sejam dessas comunidades ou seja do grupo inicial que aparece no filme, vão mudando. Existe uma evolução de valores. O que é mais importante agora? O mais importante é se alimentar? O mais importante é a gente não ser pego de surpresa? O mais importante é a gente roubar do outro? Quais eram os valores desses grupos, né? Eu lembro que tinha um grupo que eles tinham pouca arma de fogo e eles se organizam de uma forma meio que medieval. O outro grupo, eles fazem uma comunidade, eles conseguem cercar uma área urbana e passam a viver mas como se fosse uma cidade e tem
um líder, mas ele é muito violento, ele é um líder tipo ditador. A outra comunidade tem um líder bem democrático. Em compensação, as pessoas não sabem se defender. Eles só cercam a comunidade, mas eles não sabem se defender, não sabem lutar pela sua sobrevivência. Então, são mostrados no filme diversos grupos, diversos valores e procedimentos diferentes. É interessante que a gente veja o que deu certo e o que não deu. Ok? E por último, nós temos novos integrantes. Então, o grupo, à medida que o grupo vai terminando, até para continuar a série, eles vão incluindo novos integrantes com características diferentes. Então, uma hora assim, se integra no grupo um padre, né? Por que o padre vai lutar pela sua sobrevivência? Depois ele acaba lutando, mas inicialmente não. Se integra ao grupo mulheres, crianças, pessoas de idade, então pessoas que talvez não tivessem nada para colaborar, para melhorar o grupo, mas também se integram pessoas que têm conhecimento. Então tem um senhor de idade que ele é veterinário, então ele pode cuidar da saúde, ele cuida da saúde de muita gente. É bem interessante essa série para que a gente possa observá-la do ponto de vista de um sobrevivente. É meio difícil porque tem que ter estômago para ver ali aquele monte de cenas de zumbi, mas a gente consegue aprender alguma coisa. E lembrar sempre que velhos, crianças e doentes são um problema sério para a sobrevivência de um grupo e deve ser cuidado com muito carinho e com muita atenção, né? Normalmente são esses que acabavam sucumbindo na série, tá certo? Então é isso aí. Vamos assistir os filmes para tentar aprender alguma coisa. É uma maneira de adquirir algum conhecimento. Prepare-se e sobreviva.